Bernardo, boa noite. Boa noite. Eu queria que você fizesse uma avaliação da partida. Me chamou muito a atenção fazer 2 trocas ainda com 30 minutos de jogo, né? Foi um início de jogo que, na minha avaliação, vocês sofreram bastante defensivamente, mas depois de algum tempo vocês se equilibraram bem a partida. Eu queria saber o que você viu desse jogo e se mudou muita coisa em relação ao Red Bull Bragantino, adversário, a troca do treinador, né, do Pedro para o Fernando para esse jogo, por favor. Bom, em relação às trocas, né, sentimos que o nosso plano de jogo não encaixou nos primeiros minutos, sofremos mais do que a gente imaginava e deveria. Então, naquele momento também entendemos que a característica de jogadores que a gente precisava em campo eram diferentes da que estavam, tanto é que a gente surtiu efeito. Acho que a gente entrou na partida, logo que o Cafu entrou, ele já teve uma chance perigosa, depois teve mais uma situação de cruzamento, né, que o Pita finalizou. Então conseguimos equilibrar a partida, conseguimos ajustar a questão da fase defensiva, que não estávamos conseguindo ajustar a pressão, não estávamos conseguindo manter o bloco compacto e tirar o jogo entre linhas do Red Bull. E a partir desse momento conseguimos nos equilibrar na partida, tivemos as nossas oportunidades ainda no primeiro tempo, né? Então foi baseado nisso, né? Até conversei com o Fernandes e com o Sauer, tá muito tranquilo, são jogadores, né, de altíssimo nível, que também entendem, o futebol tem disso. Se não pudesse substituir no primeiro tempo, existiria uma regra que não permitia. Então, cabe ao treinador, né, entender o que o jogo pede, né, e fazer aquilo que a equipe necessita. Então, trabalhamos em prol do que é melhor para a equipe sempre. Em relação ao modelo de jogo, né, do Red Bull, é muito claro, né, as suas franquias. Então, ainda há pouco tempo também de trabalho do Fernando Seabra em relação a isso. Então, não fugiu muito daquilo que a gente imaginava e que vinha sendo feito. A minha segunda questão para você é como trabalhar nessa situação tão delicada que você e o clube vivem, né? Como que é a conversa para esse jogo pós-jogo e a cada ponto perdido, hoje você levou 1, mas deixou de ganhar 2 também, aumenta ali a iminência do rebaixamento. Como é que é viver e lidar com isso, né, no dia a dia com os atletas e até projetar um futuro para o clube? Acho que o presidente é sempre muito claro nas entrevistas, mas eu queria entender um pouco mais desses bastidores. O que você pode falar, por favor? Bom, primeiro que se alguém tinha alguma dúvida que nós iríamos lutar e se dedicar e, né, fazer o que fizemos hoje aqui, é uma prova de que o grupo está compromissado, né, com a causa, e nós vamos lutar até o final, como eu sempre falei desde a minha chegada aqui. Então, o que a gente precisa é fazer análises mais profundas, né? Então, análises rasas são muito fáceis de fazer, ainda mais quando o resultado não vem. Mas quando a gente faz análises profundas, de 10 jogos, 5 sem tomar gol. Isso é um ponto muito relevante. Então, se você pegar aí um recorte rápido dos últimos 10 jogos do Campeonato Brasileiro, eu te desafio talvez uma equipe que em 50% dos jogos passou sem tomar gol. E isso nos aproxima da vitória, certo? Não sofrer gols, porque quando a gente chega, a equipe vinha sofrendo muitos gols. Então, esse é o primeiro ponto. Em relação à produção ofensiva, hoje, mais uma vez, tivemos as nossas oportunidades. Então, é um grupo consciente, né, da realidade, sabe aquilo que precisa melhorar como grupo, né? Cada um também tem a sua parcela de responsabilidade e ninguém em nenhum momento vai se esconder, pelo contrário. Então, diariamente, nós continuamos trabalhando, acreditando, né? E provamos que vamos lutar até o final. E dentro de um campeonato brasileiro tão difícil como esse, parecem que jogos como confronto direto, é claro, né, que você ganha 3 pontos de um adversário direto, segura ele 3 na tabela, mas o campeonato, cada jogo vale os mesmos 3 pontos, então às vezes, né, as projeções que são feitas não acontecem, né? Então quando você imagina que um resultado não vem, ele aparece. Então a gente já tem bastante experiência vivendo momentos como esse, né, e sabemos que muitas coisas vão se definir ali na frente. Então a gente não perde o equilíbrio, né, a consciência da realidade, e vamos continuar acreditando no nosso trabalho até o final. Professor, só para finalizar, aproveitando, né, já que você mencionou 5 jogos sem tomar gols, né, e precisando da vitória, como acertar esse ataque, concluir os gols nas jogadas, como teve a oportunidade hoje de sair daqui com a vitória, mesmo, né, sendo meio que massacrado pelo Red Bull Bragantino? Era natural que o Red Bull se lançasse, né, jogando em casa, né, precisando também do resultado, é normal. E aí você controla o jogo de algumas maneiras, né? Então, em momentos que a gente não tem a bola, a gente sabe se defender bem, né? Então, sabíamos que o Red Bull ia apostar nesse tipo de jogo no segundo tempo, que nos daria as transições.
né? Então nos defendemos bem. Se você olhar ali, talvez as melhores chances do segundo tempo, e no geral talvez foram nossas, né? E por detalhes a gente não consegue sair daqui vitorioso. Mas como eu falei desde a minha chegada, precisávamos melhorar os aspectos defensivos. Você não sofrendo gols, você precisa de um gol para vencer. É a lógica do jogo. Então agora é passar confiança, tranquilidade, continuar, né, aprimorando, refinando ali a tomada de decisão no terço final, né? Mas o que me preocuparia muito é se nos últimos jogos nós não tivéssemos criado oportunidades para traduzir em gol. Aí eu ia me preocupar muito, como aconteceu em um outro jogo, que é natural também, né, devido às oscilações. Então, a gente tem que continuar acreditando, né, dando suporte e apoio para os nossos jogadores emocionalmente, porque eles logo estarão em campo de novo e são eles que vão, daqui a pouco, resolver os nossos problemas e nós podemos acreditar neles porque eles se dedicam diariamente para isso. Bernardo, até de maneira um pouco mais didática, trazendo um pouco mais do teórico para a discussão, eu queria que você tentasse explicar para o torcedor do Cuiabá a diferença dos dois sistemas que você utilizou na partida. Na fase defensiva deu para ver, a sua ideia é muito clara, mas no início do jogo, na minha opinião, você tentava aproximar o Pita e o Derek ali para atacar, quase fazendo os dois juntos no ataque, né, e não dois pontas abertos. E preenchendo mais o meio campo, né, acho que tinha bastante gente ali. Queria que você explicasse as mudanças e até de forma taticamente, quais são esses dois sistemas que você utilizou hoje e pensando até no futuro, por que um e por que o outro? Bom, inicialmente planejamos uma situação que a gente não conseguiu executar da melhor maneira possível, por isso as trocas, né? Sabíamos que o Red Bull ia ser uma equipe pressionante, que precisaríamos ter uma capacidade de desbloquear as primeiras linhas de pressão deles, né? Então eles tiveram um certo sucesso tirando o nosso jogo curto. E o Derek com o Pita era justamente para que a gente tivesse algum escape em profundidade, sabendo que eles poderiam ter a linha deles mais alta. É uma equipe que corre alguns riscos nesse sentido, né? Inclusive joga com o seu goleiro também numa postura muito agressiva. Então ter o Pita e o Derek ali era para que a gente pudesse ter dois escapes em profundidade em alguns momentos, né? E também, se eles afundassem para ter o controle de profundidade, como aconteceu durante o primeiro tempo, no segundo nem tanto, a gente tivesse mais oportunidades também para explorar o jogo entre linhas e a partir dali verticalizar, atacar a última linha de defesa deles com 4 jogadores e em alguns momentos conseguimos isso. E defensivamente, sabíamos que eles iam apostar muito no jogo pelos lados do campo, com jogadas de 1 contra 1, então conseguimos alargar um pouco mais a nossa linha defensiva, né? Tentamos fechar ali por dentro, né? Tanto com cobertura para o fundo como para dentro, né? Encaixamos bem os cruzamentos na área, tanto é que levamos vantagem em todos os duelos, porque defendemos bem, né, cruzamentos, e ficamos com a equipe preparada para transitar pelos corredores laterais a partir do momento que o Red Bull começou a soltar os seus laterais e ficou numa situação mais exposta com os dois zagueiros em algumas situações ali para controlar o Pita, mas sabíamos também que na recuperação da bola, nossos atacantes teriam possibilidade de desdobrar rápido e aparecer de frente e poderíamos atacar eles em superioridade, como atacamos em 3 contra 2, 4 contra 2, né? Faltou para nós um pouquinho de capricho nessa última bola, né? Então foi isso. Beleza, pessoal? Obrigado, professor. Obrigado, boa noite.